Vamos lá, moçada. Mais uma derrota, né? Mais uma derrota pra conta. Depois que voltamos da parada pro Mundial, não conseguimos vencer. E aquela promessa de Mano Menezes de que o Grêmio poderia melhorar os seus 30%, não se concretizou. Não se concretizou. Gurizada, a partida contra o Palmeiras, que encerrou agora há pouco, ela é, pra mim, pelo menos, é uma repetição da estratégia furada que o Mano tentou contra o Cruzeiro. O Mano, sabedor de que o Grêmio não tem um grupo, não tem um time melhor do que o adversário, de que seria uma partida. Não dá pra dizer que é jogo jogado porque não existe jogo jogado, né? Mas sabendo que o adversário viria pra cima, o Mano tentou tudo ou nada. Tentou tudo ou nada e colocou um Grêmio ofensivo. Eu até diria super ofensivo. Um Grêmio aberto pra cima do Palmeiras. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Mano erra mais uma vez. O Mano erra de novo. O Mano errou contra o Cruzeiro e o Mano errou contra o Palmeiras de novo. O Mano entrega um time aberto pro Palmeiras e só não perdeu demais, só não levou uma goleada contra o Palmeiras porque o próprio Palmeiras também não quis. O Palmeiras é um time que até não consigo entender o Palmeiras, porque o Palmeiras tem time, o Palmeiras tem possibilidade, mas o Palmeiras não avança, não vai pra cima do adversário. Pra nós é bom, pra eles também não me interessa, aí o problema é deles. Mas a gente poderia ter tomado uma socadinha lá em São Paulo. A gente poderia ter tomado. O Mano me entra em campo com o meio-campo tendo Dodi, Alex Santana e Riquelme. O Dodi é o primeiro volante. O Dodi é o cara. O Dodi hoje é o melhor jogador que nós temos. Ah, Diogo é o Alisson. Ah, Diogo é o Riquelme. Ah, Diogo é. Não, é o Dodi. É o Dodi. O Dodge é o melhor jogador. O Dodge é o cara que ajuda na marcação. O Dodge é o cara da saída de bola. O Dodge é o cara que, quando tu vê, ele tá lá na frente roubando bola pra não deixar o contra-ataque acontecer do time adversário. O Dodge é o cara que tá lá na frente incomodando muitas vezes. O Dodge. Pode dizer que o Dodge é insuficiente, pode dizer que o Dodge é jogador de time pequeno, pode dizer que o Dodge é o que for, não tem problema, mas o Dodge hoje é o melhor jogador do Grêmio. E isso diz muito do momento do Grêmio. Agora, o que eu não consigo entender é o porquê que o Alex Santana segue ganhando oportunidades. O porquê que o Alex Santana foi contratado. O Alex Santana não fez absolutamente nada até agora. O Alex Santana é um jogador assim, ó, horrível. Horrível. Ele não acerta passes do lado, do jogador que tá ao lado dele. Isso não é porque o gramado é sintético, porque o gramado estava super molhado, porque agora já tô vendo a gente defender o Alex Santana. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabia que o Grêmio poderia perder pro Palmeiras hoje. Mas assim, o Grêmio tomou uma roda nos primeiros 10, 12 minutos, cara. Mas foi um horror. O gol saiu com 3 minutos de partida. 3 minutos de jogo. Ritmo de treino. Ritmo de treino, o Palmeiras não fez força nenhuma para ganhar do Grêmio. Nenhuma. Tanto não fez força que foi 1-0. E para ele estava de boa. O Grêmio teve duas oportunidades chutando a gol. Duas oportunidades. A do Pavon no primeiro tempo, aquela que ele perde ali, que ele poderia ter tocado, eu acho que era o Kik, que estava chegando pelo outro lado, que ele poderia ter tocado, ele arriscou. E o Everton defendeu. E a do Bright White que ele cobra a falta que fez o Everton a defesa. Só. E essas foram as duas oportunidades do Grêmio. No jogo. No jogo. Vocês estão entendendo que a gente não tem uma criação? Vocês estão entendendo que a gente não tem um centroavante para matar o jogo? Nós tivemos cruzamentos agora no finalzinho do jogo mesmo. O próprio Bright White teve que sair da área para poder buscar a bola. Recebeu uma bola do Marlon. Fez um bom cruzamento, inclusive. E não tinha ninguém para matar. Pode ser que agora com o Carlos Vinícius a coisa melhore um pouquinho. Já que é um jogador, né, que se promete ser aquele jogador da área, aquele jogador, né, de mais presença, aquele jogador, né, bom cabeceador, enfim, pode ser que a coisa melhore. Mas assim, enquanto o Grêmio não tiver um meia, enquanto o Grêmio não tiver um armador, pode preparar a sacola. Pode preparar a sacola. Hoje o Grêmio teve muito, mas muito mais sorte do que juízo. E vocês viram o título que eu botei na thumb. Olha, o Mano tá entrando em contagem regressiva.
Ou ele faz esse time jogar com os reforços que estão chegando, ou o Mano vai dançar. Ah, Diogo, mas o Mano não é o culpado, o time é fraco. Vocês acham que vão segurar o Mano Menezes até quando? O primeiro a cair é o treinador, gente, não vamos ser ingênuos. E o Mano prometeu, e o Mano não tá conseguindo. É simplista essa explicação? É simplista essa explicação, mas a gente tá falando de futebol brasileiro. Isso vai ser usado contra o Mano. E ele vai acabar caindo. E ele tem culpa no cartório também. Tem culpa no cartório. Porque ele sabia da condição do Grêmio, ele sabia os jogadores que ele tinha, ele sabia tudo isso. Então, amenizar a situação do Mano Menezes não é o caminho. Assim como a gente não pode nunca deixar de criticar essa direção. Porque os jogadores que estão aí é o grupo montado pela direção. Só que o treinador também tem a sua parcela de culpa. Gente, vamos lá. Nós estamos... Vamos fazer uma conta rápida aqui, tá? Vamos fazer uma conta rapidinha aqui, ó. Nós voltamos contra o Cruzeiro, dia 13 de julho, tá? Tomamos 4-1. Depois, jogo fora de casa contra o Alianza, 2-0. 6 gols. Jogo contra o Vasco, 1-1. 7 gols. Jogo contra o Alianza de novo, 1-1. 8 gols. Jogo contra o Palmeiras, 1-0. 9 gols. 1, 2, 3, 4, 5 partidas, 9 gols. Nós não conseguimos evoluir em absolutamente nada no nosso sistema defensivo. Nada. Nada. Isso diz muito, né? O gol que o Palmeiras fez hoje foi um gol em que ele estava em ritmo de treino. Os nossos jogadores estavam perdidos. O nosso sistema defensivo estava perdido. E eu não vi o Marlon na seleção. Eu não vi o Kahneman na seleção. Eu não vi o Gustavo Martins na seleção. Eu não vi o Wagner Leonardo em seleção. O Igor Serrote em seleção. O Dodi em seleção. O Alex Santana em seleção. Eu não vi o Riquelme na seleção. Eu não vi o próprio Cristaldo, que poderia estar aí, mas não vi ele na seleção. Por que eu estou falando que eu não vi ele em seleção? Porque o Mano já foi cobrado sobre isso em coletiva e ele disse que não conseguiu treinar o sistema defensivo, não conseguiu dar uma cara para o sistema como um todo, porque o Vijaçante estava na seleção, porque o Bright estava lesionado, porque não sei o quê. Mas esses jogadores que eu citei não estavam em seleção e estavam à disposição. É por isso que eu digo, o Mano entra em contagem regressiva. Ou ele faz esse time jogar, ou ele vai pagar a fatura, que não é totalmente dele, mas ele vai pagar essa conta sozinho. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Pra gente encerrar, tá? Deixa eu te dar aqui como é que nós estamos. 14º hoje na tabela, temos 17 pontos. O Vasco é o 17º com 14 pontos. O Vasco é o adversário do nosso rival amanhã às 6h30 da tarde. Fortaleza também com 14 pontos em 18º. O Juventude já está bem lá embaixo em 19º com 11, então não influencia em nada, né? Mas Vasco e Fortaleza com 14 pontos, 17º e 18º, esses sim podem nos ultrapassar. O Fortaleza já jogou, né? O Fortaleza já jogou. Fortaleza não nos ultrapassa mais. Então o Fortaleza não é mais problema, por enquanto, né? Por enquanto. O Vasco sim. O Vasco com 14 pontos, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Ainda tem o Santos. O Santos já jogou. O Santos empatou em 2-2. Só o Vasco ali poderia chegar a 18 pontos, mas mesmo assim não entraríamos na zona de rebaixamento ainda. Felizmente, mas a coisa tá ficando embolada por ali. O Grêmio tem que abrir o olho porque é um instalar de dedos e a gente pode voltar para a zona de rebaixamento. Vamos lá, vamos se cuidar. Felizmente nessa rodada não temos chance de entrar na zona de rebaixamento, mas é uma partida, é mais pontos que o Grêmio deixa para trás. E se quer chegar a Libertadores ou qualquer situação pro ano que vem, olha, a coisa vai ter que mudar muito. Muito. Porque nesse ritmo, olha, vou falar uma coisa para vocês. É apavorante assistir o Grêmio jogar. Apavorante. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.